todas as vezes que a gente fala de Teresa de Benguela, a gente fala sobre a heroína, a realeza, né? Esquece da Teresa de Benguela gente, da Teresa de Benguela mulher, da Teresa de Benguela que liderou uma perspectiva coletiva de liderança horizontalizada. Foi ela, a rainha Teresa de Benguela. Eu sou Silviane Ramos Lopes da Silva, como diz Lélia Gonzalez, né? A gente tem que nos apresentar com nome e sobrenome, é muito importante. Sou uma mulher quilombola, uma mulher negra, mãe de Júlia Beatriz e de Ian Ramos Faria, né? Filha de Dona Cotinha, neta de Dona Goia, bisneta de Teodora, tataraneta de Teresa, e a gente traz aí um legado sobre. Dia 25 a gente comemora, celebra, né? É um dia de rememorar as lutas das mulheres negras latino-americana e caribenha, e é o Dia Nacional e Estadual de Teresa de Benguela, né? Primeiro que a história oficial, ela sempre apresenta o José Piolho e ela por trás do José Piolho, sempre atrás, no sentido de estar subsidiando, quando eles estavam juntos, né? E aí ela assume de maneira mais intensiva quando ele é criança, né? Os meus recordes vou contar o quê? A saga de Teresa de Benguela, uma rainha africana, escravizada em Vila Bela. Teresa legislava, liderava de forma horizontalizada, então tinha um conselho, né? Todo mundo a respeitava com esse papel de rainha, mas tinha um conselho que tomava as decisões, as deliberações, então tinha as organizações por frente, né? A coesão comunitária muito forte, nada mais moderno e contemporâneo do que pensar, né, no século XVIII, não querendo cometer um anacronismo, mas fazendo essa reparação histórica dessas mulheres lá naquele período ocupando lugares, né? Eu não estou falando só de Teresa, mas de todo mundo que compunha o conselho, dos homens que compunham o conselho, dos jovens que compunham o conselho. Quando a gente fala de pluralidade hoje, quando a gente faz as reservas das representatividades hoje, isso já era feito no século XIX, porque o Quilombo também não tinha só população negra, tinha população indígena, tinha população já dessas relações interraciais e também os brancos degredados que cometiam crime de lesa coroa. Então Teresa agregava todas essas pessoas e cada um tinha sua função ali naquele conselho. Mas tinha para mais de 1.500 pessoas ali e uma produção assim muito surpreendente da agricultura, né? Não só uma agricultura de subsistência, mas para venda, né? Para esse comércio, que eram os brancos degredados que acabavam fazendo esse fluxo, assim, por falar a língua e por ter mais informações, e tinha também arsenal de armamento bélico, roupas, adornos, as mulheres eram muito cuidadas, muito vaidosas, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas aqui em Vila Bela todo mundo é muito chique, anda todo mundo muito empoderada, e eu acho, não tenho certeza que isso é uma memória ancestral. E essa foto lindíssima, que é um vulto das mulheres do Chorado dançando, né? E que eu nomeei esse capítulo de Brilhando entre a Cidade e a Roça, Madrepérolas e Aragonites. O Quilombo do Quariterê hoje está mais no território de Rondônia. Tem que lembrar que Vila Bela, no século XVIII, compreendia o território que é aí desde os limites de Cáceres até quase com o Amazonas lá, porque pegava todo o estado de Rondônia. E o Mato Grosso, de maneira geral, fazia parte do estado do Grão-Pará e Maranhão, e não fazia parte do Brasil. O Quilombo do Quariterê também foi conhecido como Quilombo Grande, né, porque tinha uns outros quilombos em volta para fazer essa segurança. Por isso que a coroa, por muito tempo, acreditava sempre ter abatido o Quilombo do Quariterê, mas não estava abatendo. Era uma estratégia, inclusive, de sobrevivência. A história oficial fala que Teresa, ela foi abatida pela coroa portuguesa, e aí essa coroa portuguesa fez com que, na pressão, ela se devolvesse à morte. E aí mataram, e ela comeu tanta terra que morreu. Ficou tão louca que comeu tanta terra até morrer. Mas existe uma explicação, né? Se devolver a terra também é um rito. O Quilombo sobreviveu a partir do que ela assume por mais de 20 anos, então ela já viveu mais que a média de mulheres que viviam naquele período. A gente estima que entre 38 e 42 anos. Então, o Quilombo foi abatido, né? Então o Quilombo Grande, ele rui, e essas pessoas que conseguiram fugir, continuar fugindo, elas fogem, e outras voltam e reconstituem as suas vidas ali,
nas ruínas de Vila Bela, né, porque Vila Bela foi completamente abandonada, né, pelo aparato político-militar da época, com a transferência para Cuiabá. Então, aqueles casarões ficaram, e essas famílias que sobreviveram a todo esse processo extremamente violento, ela se reconstitui ali. Por isso que fala que Vila Bela todo mundo é parente, porque esse núcleo de quilombo, ele vai ocupar essa cidade. Então, Vila Bela é considerada berço cultural não por acaso, mas que guarda, né, faz essa guarda dessa memória nessa fronteira, dessas pessoas ali que vivem, né, sejam os povos originários, sejam as pessoas negras que foram arrancadas de África e que tiveram ali nessas relações interraciais ou não, a mistura e a continuidade das suas gerações. Nós não conhecemos a história do nosso país, nós aprendemos pinceladas do que querem nos ensinar. Então, falar sobre Teresa de Benguela é rememorar alguém que foi fundamental, coluna vertebral desse berço cultural que nós temos, né, que nasce e é resguardado em Vila Bela e protegido por muito tempo pelo próprio quilombo do Quariterê. Teresa de Benguela é uma imensidão de mulher, assim como Maria Filipa, assim como Luísa Marim, assim como Mãe Bonifácia, assim como as nossas mulheres negras do nosso Brasil, que tiveram sua face apagada, que tiveram sua história silenciada. Quando a gente fala de Teresa, a gente sempre fala de uma Teresa do passado, mas a Teresa do passado habita cada uma jovem que ocupa as comunidades quilombolas, sejam elas no extremo oeste do Mato Grosso, em Vila Bela, seja ela na Amazônia, seja ela no sul do país, seja ela no Nordeste, né? A força ancestral, né, intergeracional, ela está muito presente. Teresa é o elo intergeracional das possibilidades entre o que foi, o que é e o que continuará sendo, porque ela abriu portas em busca da liberdade. Então, Teresa de Benguela é o respiro do extremo oeste para a gente aprender mais e além das histórias oficiais.